Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a este canal. Se você ainda não é inscrito e sentir o chamado de Deus, se inscreva neste canal, ative o sininho para você estar recebendo as novas notificações. Já aproveita aí, já dá o seu like, porque o conteúdo de hoje será maravilhoso para a glória do Senhor Jesus. Livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Que palavra extraordinária! Eu quero me ater aqui no versículo 2, que diz: A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Note bem esta palavra: se mover. Deixa o Espírito Santo mover sobre a sua vida. O Espírito Santo de Deus é o agente de toda a criação. Duas coisas que você precisa saber sobre o Espírito Santo de Deus. Primeiro, que ele é Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Em João capítulo 14, versículo 16 ao 18, Jesus apresenta o Espírito Santo como outro consolador. A palavra para outro é allos, alguém da mesma espécie. A segunda coisa que você precisa saber sobre o Espírito Santo é que ele é uma pessoa plena, completa como você e eu. Em Efésios capítulo 4, verso 30 diz: Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estás selado para o dia da redenção. Paulo apresenta o Espírito Santo como uma pessoa que é completo de sentimentos, intelecto e vontade. Ele é uma pessoa. Mas o testemunho da palavra de Deus, que fala sobre a primeira ação do Espírito Santo no universo, coloca o Espírito Santo em um movimento, no movimento de Deus. Eu quero chamar este movimento do movimento de Deus, pois a palavra para espírito aqui é ruach, vento. E o vento se movimenta por todos os lugares do universo. E veja aqui o testemunho da palavra de Deus. Toda a beleza do universo é obra do Espírito Santo. Primeiro, o texto diz: a terra era sem forma. Veja, a terra era sem forma. 3 dias da semana foram trabalhados para dar forma, para estruturar a terra. No primeiro dia, ele já disse: haja luz, e houve luz. E daí o Senhor foi separando as águas, organizando o universo, criando os mares, os rios, fazendo aparecer a porção seca e formando a expansão, colocando as águas sobre a expansão. 3 dias para estruturar a terra e dar forma a ela. A vida sem Deus é uma vida sem beleza, é uma vida sem estrutura, é uma vida sem firmeza, é uma vida sem permanência. O segundo testemunho da palavra de Deus diz aqui que é vazia. A terra estava vazia, um vácuo, um deserto, era nulo. Tudo que Deus criou para um propósito. Uma vida não pode ser desértica, uma vida não pode ser vazia, uma vida não pode ser nulo, uma vida não pode ser só para a vaidade. A terra era sem forma e vazia. Mais 3 dias o Senhor gasta para encher a
terra, encher o universo. Veja que coisa extraordinária. Ele enche os mares, ele enche os rios, ele enche a terra de animais, ele enche o universo, os céus de estrelas. Ele trabalha 3 dias para encher. Porque o Senhor criou tudo para ser cheio. Porque tudo que Deus criou é para representar a sua glória. Daí você precisa entender que a sua vida não é para viver sem propósito, mas com um propósito de Deus. Eu fico triste em ver que os movimentos pentecostais, chamados pentecostais do Brasil, não entendem o propósito do Espírito Santo. Pensa que viver no Espírito Santo é só para viver nos movimentos periódicos. Não, Senhor. Viver no Espírito Santo é viver com estilo, submisso à pessoa do Espírito Santo. Veja que o terceiro testemunho diz assim: e havia trevas sobre a face do abismo. E havia trevas sobre a face do abismo. Mas que coisa extraordinária! Mas a luz que corta, rompe a eternidade e chega até o universo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Tudo foi criado pelo poder da sua palavra. O Deus que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, Ele pode criar portas, milagres extraordinários na sua vida. Creia tão somente que quando damos lugar à pessoa do Espírito Santo, o Espírito Santo transforma, liberta, capacita, usa para a sua glória. Veja, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o nosso Deus é luz, e aonde Ele se manifesta, as trevas têm que ir embora. Aonde uma pessoa cheia de Deus chega, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na rua que você mora, eu quero profetizar, ser boca de Deus na sua vida, que aonde você chegar, a luz do Espírito Santo vai banir toda treva, todas as trevas, e você iluminará o lugar onde você estiver. E havia trevas sobre a face do abismo. Veja, quarto testemunho diz assim: o abismo. A palavra para abismo aqui é o mar, a imensidão do mar, a vastidão do mar, a profundeza dos mares. Veja, é interessante observarmos aqui que hoje existem os 7 oceanos, os 7 mares, e o que é que acontece? As águas foram organizadas nos mares, colocadas nos rios e colocadas debaixo da terra. Veja que o apóstolo Pedro, ele diz que a terra que hoje existe, a porção seca que hoje existe, mas ela foi tirada das águas. Veja que a terra estava como lama, sem forma, vazia, no abismo, e o Espírito de Deus tirou a terra do abismo, deu forma à terra e colocou firme para sempre sobre os mares. Veja que coisa extraordinária, 75% do planeta é água, 25% só é porção seca, mas a porção seca que Deus estabeleceu com propósito, foi estruturado por Deus. E quantas guerras já existiram, quantos tsunamis, quantos terremotos, quantos maremotos, quantas bombas já foram explodidas na terra, mas ela permanece. Sabe por que ela permanece? Porque foi Deus que criou. Quando Deus cria algo para nós, é algo para permanecer. Quando Deus cria algo para nós, é algo firme, é algo que vai criar raiz e vai crescer, porque foi Deus que criou. Veja que coisa extraordinária nós podemos observar aqui. E o final do versículo 2 diz assim: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Não importa a situação que esteja a sua família, não importa a situação que esteja a sua vida, não importa a situação que esteja o seu ministério, seus negócios, sua empresa, eu quero ser boca de Deus para a sua vida.
Se o Espírito Santo estiver trabalhando, se este projeto estiver na mão do Espírito Santo, se este projeto estiver na mão de Deus, vai dar certo, vai crescer, vai ser para a honra e para a glória do Senhor. Veja que a palavra pairar aqui é incubar, chocar, assim como os pássaros, a águia fica sobre o seu ninho para chocar os seus ovos, da mesma maneira o Espírito de Deus estava sobre a imensidão das trevas e do abismo, projetando, pairando, soprando, ventilando, oxigenando, gerando vida, gerando sonhos, porque a beleza que existe hoje no universo só existe por causa de Deus. Nós somos criacionistas e não evolucionistas. A vida não veio de um acaso, a vida veio da mão de um grande projetista, Deus. Tudo é para a glória de Deus. Todo o relato que existe antes do versículo 1 e o versículo 2 é chamado de eternidade passada. Todo o relato do versículo 1 para frente é chamado de eternidade futura. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Por isso se estuda eternidade passada e eternidade futura. O que aconteceu na eternidade passada não cabe a você, cabe a Deus. Deixe com Deus. Nós temos que entender a obra da criação pela fé. E agora eu quero terminar esse conteúdo com chave de ouro. Declarar que o mesmo Espírito de vida, que o mesmo Espírito de beleza, que o mesmo Espírito de glória, que o mesmo Espírito de poder e de milagre, que trabalhou na terra, que ela estava sem forma, ela estava vazia e em treva e no abismo, e o Espírito fez ressurgir vida, vida com abundância, tudo para a glória de Deus. Tudo que parece estar perdido na sua vida, o Espírito de luz vai te iluminar e vai projetar você para grandes movimentos, para os grandes movimentos de Deus. Pegue esta palavra e seja abençoado, enriquecido neste dia. Que Deus te abençoe. Amém.